suas espigas, meus olhos casseiam. Quem sabe canta. O meu sangue nasce em suas entranhas, e dos seus mistérios meus sonhos vagueiam, e das suas águas traz meu alimento, vida, fauna, flora, o meu sacramento, filho dessa terra da cor morenês. Esse sol moreno queimou minha tez. Tô por aqui, Ediel. Essa música é uma homenagem ao Amazonas. Fui andando viçosa, curumim, sapecá. Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas. Gostosa farinha no caldo do peixe, do banzeiro a canção, o mais farto verão. Tudo isso me faz com que eu não te deixe. Amazonas, todo mundo! Amazonas, Amazonas, meu amor. Amazonas, Manaus, Amazonas, meu amor. É emoção que toma conta. Pronto, tô aqui eu. Deixa eu tirar aqui o... Essa música é Amazonas, né? Quem canta é o Davi Assayag, um cantor aqui da terra, de Parintins. Ele é deficiente visual, cego, né? Mas canta pra cacete, né? E essa música, assim, em termos de homenagem ao Amazonas, ela é inigualável. Basta o refrão: Amazonas, meu amor, né? E eu, como bom amazonense, apaixonado pela minha terra, não poderia deixar de compartilhar aqui essa musiquinha, porque tem amigos de outros lugares do Brasil, tá? Festa de boi em junho, estaremos lá com o meu boi azul. Não, mas deixa eu falar que aqui tem gente que torce pelo vermelho, melhor não tocar nesse tema. Mas o meu é azul, que aliás o levantador de toada, faça isso, Joci, eu tinha até consideração por você. Boa noite. Ah, legal, vá sim. O levantador de toada, o cantor, né, do Caprichoso, do azul, é exatamente o Davi Assayag, pelo menos por enquanto, né? Não, na verdade não, agora não é bem trabalho não, né? Eu sou caprichoso, eu sou azul. Na verdade, Lani, agora não. Na verdade vai ser um pouquinho sobre o direito das sucessões, né? Deixa eu só tirar aqui essa da tela da música. Botar. Pronto. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre o direito das sucessões, direito civil hoje, né? Para fugir um pouquinho do trabalho. Opa, Roraima, bem-vindo. Para a gente fugir um pouquinho. Tupã de São Paulo, Sargento Robson, bem-vindo. Boa noite. Ediel, bem-vindo. Então assim, legal. A gente vai falar brevemente, o foco não é mesmo não, né? Só algumas considerações gerais, mas inclusive a gente vai tratar sobre alguns temas de testamento, né? Chegou Roraima? Desculpa, não entendi. Imagino que você chegou a Roraima hoje, deve ser isso, né? Mário, bem-vindo, Mário. Doutor Mário Bezerra, bem-vindo. Hoje a nossa remissão não vai ser muito longa não, porque, sexta-feira à noite é 12, né? Eu sei que muita gente vai para Gandaia, não vai demorar muito, inclusive eu, brincadeira, dei aula agora, amanhã tem de novo, essa vida de Gandaia não pertence, essa vida de balada não pertence. Pelo menos até terminar a primeira fase do AB. Aí quando termina a primeira, começa a segunda e na verdade não tem intervalo, né? O AB é bom por isso, você não tem intervalo. Opa, valeu Mário, beleza? Você que está estudando, no caso que eu tem cursinho do OAB, não tem brecha, porque termina a primeira fase, já começa a segunda, termina a segunda, volta para a primeira. Tá bom, Jocil, já que você insiste tanto, vou tomar duas, tá bom? Então, mas não vai passar disso aí. Mas enfim, a gente... pois é, duas tá bom, vou abrir a sessão. Olha, o amigo que está chegando agora, por gentileza, dedinho aí no bonequinho, aí, opa, seja bem-vindo, vai para o Festival de Parintins, é isso, Gomes? Ou vem a Manaus mesmo? Se for a Parintins, bacana.
Não faça isso. Mas tudo bem, olha, você é gente boa, apesar da má escolha, mas tudo bem. Olha, dedinho do bonequinho, Parintins. Na verdade, eu sou juiz em Parintins, né? Em junho eu estou por lá, mas estou a trabalho, e claro que eu paro para ir ao festival, até porque na cidade é feriado, né, no dia de festival, na sexta-feira e depois na segunda. Então a gente, é de lei, a gente para assistir o Oi. Com certeza, vamos sim, com certeza. Quando você estiver para ir, acompanha. Que prazer, Ana Karina, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Professor Kleber Barros, bem-vindo, como sempre, prestigiando, dando uma forcinha aí para o AD. Mas olha, Ana Karina, você que está vindo pela primeira vez, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus seguidores, dedinho nesse bonequinho que aparece no canto direito inferior. Aí se você quiser compartilhar com alguns amigos, você pode especificar. Caso não seja problema para você, compartilhe com todos, né? E assim, se você ainda não segue, se alguém que convidou, mas você ainda não me segue, @Aldemiro Dantas. E aproveita que o professor Kleber Barros acabou de entrar, e caso você ainda não siga, Ana Karina, siga também o professor Kleber Barros, @Kleber Barros. Muito obrigado, Robson, por convidar. Não deixe de seguir o professor Kleber Barros. Ele tem obrigado, Laura, é isso aí, @Aldemiro Dantas. É verdade, eu falei para me seguir, esqueci de dizer, @Aldemiro Dantas. Mas não deixe de seguir também o professor Kleber Barros, @Kleber, com C, Kleber Barros, tá? Gel, ao vivo eu não sei se nós temos internet para isso, tá? Aí, @Kleber Barros, tá aí. Pois é, Gel, olha, nós deveremos colocar disponível online depois, né? Mas ao vivo é complicado, a internet depende de uma responsabilidade muito grande, porque a internet não depende só da gente. E você vê, uma transmissão de meia hora, a internet cai 2 vezes, imagina um evento de 5 horas, né? 3 horas de manhã e 2 de tarde, é meio complicado, não dá para garantir, né? Ao vivo tem esse problema, a gente coloca ao vivo, a internet falha e vai ficar gente chateada com a gente, com razão. Eu confesso que eu não me atrevo a arriscar não, né? @Kleber Barros, professor, umas transmissões muito boas, inclusive contou a vida dele na semana passada, não foi, professor? Uma história de vida muito bonita que ele tem. Mas enfim, hoje, como eu disse há pouco, a gente vai deixar um pouquinho de lado o direito do trabalho e vai focar no direito civil. Eu estava aqui fazendo uma conversinha inicial para dar tempo de mais amigos. Opa, legal, Ana Karina, obrigado por mim e pelo professor Kleber também, claro. E olha, assim, aproveita uma dica, eu não sei se você já está há algum tempo no Periscope, tá? Quem sempre é indicado pelo professor Kleber é o professor Robert Bezerra, de processo civil. Assista, já deve ter saído. Ontem ele deu uma aula de litisconsórcio muito legal, mas acho que são 24 horas, né? Acredito já tenha saído, não esteja mais disponível. Mas se você tiver a chance, assista o professor Robert Bezerra em processo civil, que são muito bacanas as aulas. Professor jovem, sabe, bem dinâmico, bem didático, acho que você vai gostar. Isso, legal, são muito boas as transmissões dele mesmo, são muito bacanas. E olha, assim, só a título de informação, eu nem conheço pessoalmente o professor Robert Bezerra, tá? Aliás, pessoalmente, né, professor Kleber Barros, temos um bom relacionamento aqui de Periscope e de mensagem trocada, mas não conheço pessoalmente, sei que é o professor Kleber Barros. Então, assim, posso dizer, quando eu indico é porque realmente eu gosto, tá? Porque, na verdade, o professor Robert, então, eu repito, nunca conversei com ele, só aqui contato pelo Periscope mesmo, que eu assisto a transmissão dele. Legal, Ana Karina, bacana, bem-vinda então, mais uma vez. Mas eu indico porque eu gosto realmente, tá? Se eu não indicasse, eu não falaria mal, mas também não diria nada. Eu gosto realmente das transmissões. Mas enfim, meus amigos, olha, vamos falar um pouquinho então sobre Ana Rosa Amorim. Muito obrigado por compartilhar. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos da sucessão no caso testamentária, que já apareceu, né? Essa questão de o que é a diferença entre rompimento de testamento, caducidade de testamento, e é sobre isso que a gente vai fazer uma abordagem que vai ser breve. Marcos Mendes, boa noite, meu ilustre. Começando pelo seguinte, olha só, o que acontece? Mas o que acontece? Boa noite, Edu Anderson, deve ser. Boa noite. Opa, Ana Karina, obrigado por convidar mais gente. Muito obrigado. Então, assim, a sucessão legítima é quando a pessoa morre sem ter deixado testamento. Mas não é só. Ela também será legítima se há testamento, mas o testamento não contempla todo o patrimônio, né? O testamento contempla, sei lá, metade do valor. A parte não contemplada, 1/3 do valor. A parte não contemplada,
será sucessão legítima. A lei que dispõe quando vai. Mas além disso, e aí vem o que nos interessa, a sucessão também será legítima se, embora haja testamento, o testamento venha a ser anulado ou revogado, ou ele caduca, ou ele se rompe. E o que eu vou chamar a atenção é a diferença para esses termos, tá? Anulação do testamento, revogação de testamento, caducidade do testamento e rompimento. E vou aproveitar e falar um pouquinho também de redução, tá? Redução, que não é bem um dos termos, mas na verdade ele complementa o rompimento, já eu explico isso aí, tá? Mas olha só, o que acontece? O testamento anulado, esse é o mais simples da gente identificar, porque na verdade é a mesma situação dos negócios jurídicos em geral. O testamento será anulado. Opa, Liana, Marcos, obrigado por convidar. O testamento será anulado se ele, por exemplo, deixa de atender a alguma formalidade essencial, né? Olha, como não é nosso foco, eu não vou entrar na abordagem das formalidades, mas assim, os testamentos na forma ordinária, né? O testamento público, cerrado, particular, o amigo vai encontrar essas formalidades lá no Código Civil, nos artigos 1864 até 1880, tá? Testemunhas que compreendam a língua nacional, enfim, no cerrado tem que ter lá a autenticação do oficial do registro, enfim, tem suas formalidades, tá? Dos que vão, não havendo as formalidades, o testamento poderá ser anulado. Esse é o mais simples porque não diverge dos demais negócios jurídicos, tá? Agora, revogação é o testamento deixa de valer porque essa é a vontade do testador. Ele não quer mais aquele testamento, tá? Ele pode revogá-lo total ou parcialmente. O amigo vai encontrar essa revogação a partir do artigo 1969 do Código Civil, 1969. Pois bem, essa revogação pode ser revogado todo o testamento ou parte do testamento. Mas até quando o testador pode revogar seu testamento? Enquanto ele não começar a produzir efeitos. Traduzindo, enquanto ele não morrer, o testamento vai, em regra, pelos efeitos patrimoniais, né? O testamento vai gerar seus efeitos após a morte do testador. Enquanto ele for vivo, ele poderá revogar. Por quê? Porque ele quer, só isso, tá? Basta a vontade de revogar, tá? Pois bem, olha só. Esse testamento pode ser revogado por qualquer das formas válidas. O testamento adotou a forma pública. Ele pode ser, isso mesmo, a partir desse artigo 969, né? O testamento foi elaborado pela forma pública. Ele pode ser revogado por um testamento cerrado por um particular. Não há problema, tá? Qualquer das formas válidas do testamento pode servir para revogar o testamento anterior, ok? E repito, essa revogação pode ser, olha, o professor Kleber Barros está fazendo uma sugestão aí, infelizmente agora não dá para ver, mas depois eu vou lá conferir que deve ser boa. O que acontece? Esse testamento, essa revogação pode ser parcial ou pode ser total. Ou seja, o sujeito pode revogar, por exemplo, com relação a uma das disposições. Ele havia designado como legatário determinada pessoa, ele pode revogar só em relação a esse legado. Ele havia designado como sucessor universal, como herdeiro, para receber, sei lá, 1/4 do patrimônio, determinada pessoa, ele pode revogar só quanto a essa disposição, e o testamento continua válido quanto ao resto, tá? O amigo perguntou um pouco sobre a procuração. Vejam, em princípio, procuração não tem prazo, tá? Em princípio, a procuração, tá? Nós estamos falando de testamento. A procuração vale enquanto não houver uma das causas de revogação, exceto, tem uns poucos casos em que a procuração é válida, tá? O amigo vai contar, por exemplo, lá na lei das SA, a procuração para alguém votar na Assembleia Ordinária só vale até a Assembleia seguinte, então tem prazo, mas em regra a procuração vale enquanto não houver uma das causas de extinção do mandato, tá bom? Então, mas aqui no caso do testamento, a revogação do testamento a qualquer tempo enquanto o testador for vivo, tá? Pois bem, digamos que houve um testamento 1, primeiro testamento, em seguida veio um testamento 2, revogando o testamento 1. Tá? Ele colocou outras posições, dentre elas, revogou o testamento 1. Em seguida, veio um testamento 3, revogando,
é o testamento 2. Olha o que vai acontecer. O fato do testamento 2, que foi o revogador, ter sido revogado, não repristina, não faz com que volte a valer o testamento 1. O testamento 1 que foi revogado pelo testamento 2 vai continuar revogado, mesmo que o testamento 2 também seja revogado. Não ocorre o efeito repristinatório, da mesma forma que não ocorre em relação à lei. Nós vamos encontrar isso aí em relação à lei, lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro. O fato da lei revogadora ser revogada não repristina a lei anterior. É a mesma coisa em relação ao testamento, tá? Mas é claro que o testador pode, no exemplo, no testamento 3, o testador pode, caso queira, determinar que o testamento 1 volte a valer. Ele pode repristinar se ele quiser, só não é automático e nem é tácito, tem que ser de modo expresso. Da mesma coisa que lá na lei. O legislador pode, ao revogar a lei revogadora, repristinar a lei antiga. Mesmíssima coisa pode ser feita pelo testador, tá? Então, o testador pode revogar o segundo testamento e, se quiser, repristinar, desde que expressamente o testamento anterior, que havia sido revogada pelo testamento 2. Bacana? No entanto, amigo, presta atenção. O testamento, ele é irrevogável nas cláusulas não econômicas. Por exemplo, o testamento, o código só fala em reconhecimento de filho, tá? O testamento é irrevogável na parte em que ele reconhece filho, tá? A gente vai encontrar isso aí no artigo 1610 do Código Civil. O testamento, nessa parte que reconhece filho, ele é irrevogável. O código só fala nisso. Mas a doutrina é tranquila ao apontar que, de modo geral, cláusulas não econômicas do testamento são irrevogáveis. Por exemplo, o perdão do indigno, tá? O código menciona, ao tratar da exclusão por indignidade, que começa lá no artigo 1814, o código menciona que o de cujos, ele pode, desde que o faça de modo expresso, ele pode reabilitar o indigno, ele pode perdoar o indigno, e nesse ponto o testamento é irrevogável, porque para nós seria meio inconcebível, né? Que, olha, eu vou te perdoar, mudei de ideia, não perdoo mais, perdoe de novo, não faz sentido, tá? Então, perdoou, acabou-se, está perdoado, tá? Nesse ponto, nessa cláusula não econômica, o testamento é irrevogável. Bacana? Então, são dois aspectos que podem ser cobrados de um amigo num concurso público ou numa prova, porque é tranquila, ou lei ou doutrina, é tranquila a ideia. Cláusulas não econômicas não são revogáveis. Vale para reconhecimento de filho, bem-vinda Claudinha, e vale para a questão de perdão do indigno. Ok? Tudo bem. Essa revogação do testamento, ela vai gerar seus efeitos, ela será eficaz, mesmo que o testamento, onde está essa revogação, ele venha a caducar, tá? Boa noite, Claudinha, boa noite. O testamento no qual foi feita a revogação, ele caducou. Olha lá, o testador fez um segundo testamento dizendo, olha, está revogado aquele primeiro, tá? Nesse segundo testamento, ele dizia, olha, e eu nomeio o João da Silva como meu herdeiro universal. Bacana. Só que o João da Silva morreu antes dele. Esse é o caso de caducidade, que a gente vai já comentar. Quer dizer, caducou esse testamento, mas nessa parte em que ele revogava o anterior, ele vale. O herdeiro designado, ele renunciou ao que lhe foi deixado na deixa testamentária. Pouco importa, a revogação continua válida. A revogação não será válida apenas se esse testamento que a contém, se o testamento revogador, ele for anulado por vícios intrínsecos. Por exemplo, a falta de alguma solenidade essencial, a falta de testemunhas que a lei exige. A testemunha não compreende a língua nacional quando a lei exige. A gente vai falar, vou fazer um periscope específico sobre formas de testamento, tá? Por enquanto, só de modo genérico. Não atendida, se tem algum vício intrínseco ao testamento, nesse caso, alguma formalidade intrínseca, nesse caso, a revogação não vale. Mas fora isso, a caducidade do testamento não afasta a revogação continuará válido. Bacana? Além disso, olha lá, sobre revogação, um último aspecto.
No caso do testamento cerrado, tá? Ele se considera revogado caso esse testamento cerrado seja aberto ou dilacerado pelo testador ou com autorização do testador. É óbvio, né? Testamento cerrado vai ser aberto só após a morte, só quando aberta a sucessão pelo executor do testamento. Se ele foi aberto antes, é porque o testador mudou de ideia e equivale à revogação. Nós vamos encontrar isso aí no artigo 1972 do Código. Beleza? Então, em resumo, revogação é ato da vontade. O testador quer revogar? Revoga. PT, saudações. Só não pode fazê-lo em relação às cláusulas não econômicas, mas, por outro lado, no que ele pode revogar, enquanto ele estiver vivo, pode fazê-lo. Ok? O terceiro aspecto, falamos sobre anulação e revogação, é a caducidade, tá? O testamento, ele é válido, ele não será anulado por nada porque ele é válido, mas ele não pode ser cumprido. Ele não pode ser cumprido porque o herdeiro designado morreu antes do testador. Evidente que não pode ser herdeiro, não pode herdar, tá? Essa matéria começa lá no artigo 1969, tá? E pega o seguinte: então, o herdeiro designado, ele morreu antes, ou então o herdeiro designado renunciou. O herdeiro designado foi excluído por indignidade, tá? O herdeiro, havia uma condição a ser cumprida e ele morreu antes do implemento da... Não, eu já falo sobre isso, tá, mas só um instantinho. O herdeiro designado tinha uma condição a ser cumprida, tipo, se ele, sei lá, concluiu o curso de Direito, se ele passar na OAB, e ele não cumpriu a condição, faleceu antes. Nesse caso, o testamento caduca, tá? Então, a caducidade é quando, embora o testamento seja válido e ele não foi revogado, mas ele não pode ser cumprido, porque, repito, ou houve a renúncia, ou houve a exclusão por indignidade, ou o herdeiro morreu antes, ou ele não conseguiu cumprir a condição e morreu, enfim, há uma causa que impede que o testamento seja cumprido, embora ele seja válido. E essa caducidade, ela também pode ser total ou parcial. Por exemplo, foram designados 3 herdeiros testamentários, tá? Esses 3 herdeiros testamentários, deles, um renunciou, caducidade parcial, caducidade em relação apenas ao herdeiro renunciante, beleza? Isso é a caducidade, tá? Então, resumo, testamento válido, mas não pode ser cumprido. Bacana? Doutora Márcia, vou falar no rompimento, é aqui que tem a ver o que você perguntou há pouco, tá? Olha só o que acontece. O rompimento é quando há uma causa, o testamento era válido, mas quando há uma causa superveniente, especificada na lei, que faz presumir, e essa presunção é absoluta, que se o testador tivesse conhecimento antes dessa causa superveniente, ele teria agido de outra forma, tá? Olha lá, por exemplo, o sujeito não tem filhos, nada, ele não tem nenhum filho, não tem irmão. Aliás, foi assim que apareceu na prova da OAB. Ele não tem nenhum herdeiro necessário, não tem filhos, tá? Por exemplo, não tem ascendente, descendente, nada, não tem cônjuge. Ele deixou todo o seu patrimônio para amigos que o acompanharam a vida inteira. Só que, depois disso, ele ainda em vida, apareceu um filho que ele não sabia que existia. Surgiu um descendente, surgiu um herdeiro necessário. Nesse caso, rompe-se o testamento. Por quê? Porque a lei imagina, e é razoável que o faça, a lei imagina assim: se esse testador soubesse que ele tinha um filho, que ele tinha um herdeiro necessário, se ele tivesse conhecimento antes do herdeiro necessário, ele não teria deixado todo o patrimônio para os amigos. Talvez não tivesse deixado, era nada, tá? Por isso é que se rompe o testamento, beleza? Um amigo há pouco perguntou o artigo, isso especificamente está no artigo 1974. Essa matéria toda começa no artigo 1969, tá? Essa questão do rompimento, quando surge herdeiro necessário e que o testador ignorava. Opa, Jorge, tudo bem, Jorge Luiz? Que o herdeiro necessário ignorava, neste caso o testamento rompe. Por quê? Porque há uma presunção, e essa presunção é absoluta, o testamento perde efeito, ele desaparece, tá? A partir daí, no caso desse herdeiro necessário, o patrimônio será destinado aos herdeiros necessários, tá?
Na verdade, no início a gente começou assim, ele morre ab intestate, é como se ele morresse ab intestate, a não ser que ele faça outro, claro, mas aquele testamento já era. Se depender desse testamento que houve rompimento, a sucessão será legítima, ou seja, como se testamento não houvesse, tá? A sucessão será legítima, a gente começou assim, quando ou não houve testamento, ou havia testamento, mas ele foi anulado, houve a caducidade, ele foi revogado ou houve o rompimento. O tratamento é como se não tivesse testamento algum, bacana? Ou seja, será sucessão legítima, sucessão a quem a lei destinar, tá? Mas enfim, o rompimento é isso aí. Depois do testamento, sobrevém descendente do testador que não tinha conhecimento ou não conhecia, tá? Depende, limite de idade para quê? A idade para testar é de 16 anos, tá? É possível testar a partir dos 16. Só para lembrar, a incapacidade relativa é a incapacidade para certos atos, quer dizer, para outros a parte pode produzir o ato. Testamento é um deles. A partir de 16 anos pode testar. Vou falar de memória, mas salvo engano, é artigo 1861, ou é 61 ou é 63. É um desses dois aí, tá lá nessa área aí, tá? Pois bem, mas olha só. Aproveitando, Márcia, sobre a sua pergunta de há pouco, a gente vai já concluir a sua pergunta de há pouco. Olha lá o que acontece. Você perguntou a questão de destinar, quanto poderia destinar? 30%, né, para o herdeiro necessário. Para o herdeiro necessário, artigo 1000, oi Karim, boa noite. Herdeiro necessário, só para lembrar, estão definidos no artigo 1844, são descendentes, ascendentes e cônjuges, né? Então, são os herdeiros necessários que o Código Civil define. Pois bem, nesse caso de herdeiro necessário, o que vai acontecer? Quando há herdeiro necessário, o artigo 1794 do Código Civil, ele diz o seguinte, só é possível destinar 50% em testamento. Por quê? Porque os outros 50% são a chamada herança necessária, ou seja, a parte legítima, a parte necessária. Havendo descendente, filho, neto, etc., havendo ascendente, pai, avô, bisavô, ou havendo cônjuge, o testador, ele só pode destinar em testamento até 50% do seu patrimônio, porque os outros 50% são a parte legítima, a parte necessária. Obrigado, Claudinha, é isso mesmo. A parte necessária que será destinada para os herdeiros necessários, tá? Então, assim, da parte que ele dispõe, ele pode fazer o seguinte, olha lá, o sujeito tem filhos, tá? 50% automaticamente vai para os filhos, para os herdeiros necessários. Os outros 50% ele faz o que ele bem entender. Ele pode pegar 10%, 20%, 30% ou até tudo dessa parte disponível, ele pode pegar isso aí e botar para um filho só, à vontade. O que ele não pode mexer é nesses 50% destinados aos herdeiros necessários. Bacana? Isso tem a ver com o assunto final que a gente vai falar, que é a redução. Porque olha só, o que acontece? Se o testador, porque a gente falou assim, o rompimento o testador não sabia da existência do herdeiro necessário. Ao tomar conhecimento, ao aparecer o herdeiro necessário, rompe-se o testamento. Bacana? Pois é. Mas vamos supor que ele soubesse. Ele sabia que havia herdeiro necessário. E ele dispôs no testamento apenas da parte disponível, apenas dos 50%, tá? Ele não falou nada sobre os herdeiros, mas o que ele dispôs no testamento é só o que ele pode. Esse testamento é válido. Ele não invadiu a parte destinada aos herdeiros necessários. Não. A parte legítima é a lei que distribui, né? A parte legítima não precisa. Na parte legítima, a lei distribui no modo que ela diz, não depende da vontade do testador. Na parte disponível, na outra metade, essa é que o testador faz o que bem entender, e ele não precisa da concordância de ninguém, entendeu? Ele destina para um vizinho, para uma casa de caridade, para quem ele bem entender, ou para um dos herdeiros. A ideia, Marcos, é assim, imagina, o sujeito estava doente, e enquanto ele estava doente, ele tinha 5 filhos, 4 filhos o ignoraram, abandonaram. Um filho deu atenção, tratou, cuidou, levou no médico, etc. Ele pode, se quiser, retribuir a esse filho destinando algo a mais do que os outros. Ele pode desigualar aos filhos. Só que ele pode fazer isso usando a parte disponível. Ele não pode mexer na parte legítima. Tudo bem? Pois bem. Mas olha só, eu estava dizendo o seguinte. Se o testador sabia do herdeiro necessário, né? E ele dispôs no testamento sobre a parte disponível, bacana, esse testamento é válido, não vai ser rompido nada, esse testamento vai ser válido, tá?
Agora, se ele sabia, nenhuma, já falo também, se ele sabia do herdeiro necessário e dispôs no testamento em mais da metade do patrimônio, quer dizer, ele ultrapassou a parte disponível, ele invadiu a parte legítima que era destinada aos herdeiros necessários, nesse caso, o testamento também é válido, mas ele vai ter que passar por um procedimento chamado redução. Na hora em que abrir a sucessão, tá? Na hora em que abrir isso, digamos que o pai destinou 60% do patrimônio para uma pessoa, para um dos filhos, enfim, que ele não podia, só podia dispor de 50%. O que acontece? Nesse caso, o testamento é válido, mas terá que ser feita a redução, ou seja, essa cota que passou do que ele poderia dispor em testamento, ela será reduzida para se adequar à parte disponível. Isso consta do artigo 1967 do Código Civil, beleza? Então, olha só, Márcia, a sua pergunta de agora foi assim: qual é a idade máxima para testar? A idade da sanidade, tá? Não há idade máxima. Enquanto a pessoa tiver plenos poderes de suas faculdades mentais, ela pode testar. A idade mínima existe, né? Por questão de capacidade, a idade mínima é 16 anos, mas a máxima não. A pessoa, imagina, o Barbosa Lima Sobrinho, né? 102 anos e em plena atividade, quer dizer, ele vai chegar... Ele morreu, acho que ele morreu, desculpa. Mas imagina a dona Canô, né? A mãe do Caetano Veloso, tem 101 anos, né? Vai chegar aos 180 e pelo jeito lúcida, ela pode testar sem problema. Não há limite máximo, tá? Enquanto a pessoa não tiver nenhuma afetação... A dona Canô morreu? Puxa vida, não tá mais ninguém, não conheço mais ninguém então. É brincadeira. Mas o fato agora falando sério, não há limite da idade, tá? Enquanto a pessoa estiver lúcida, ela pode testar. Há limite mínimo, máximo não há. Beleza? Tranquilo. Meus amigos, olha, para uma sexta-feira, Silvio Santos deve ter, ele diz que 88, né? Deve ter uns 150 também, mais ou menos, isso aí. Silvio Santos, é verdade. Silvio Santos vem aí. Silvio Santos, apesar da idade, ele é perfeitamente lúcido. Claro que ele pode testar sem nenhum problema. Renata, bem-vinda, Renata. Não tinha visto você aparecer por aí. Não falei que ia lembrar do seu nome hoje? Sarney, o Sarney deve ter uns 150 de poder só, né? Sarney tem uns 150 como senador, governador, etc. Mas, enfim, mas é isso aí, tá? Obrigado, Gomes, é porque além de hoje ser sexta-feira, amanhã cedo eu tenho aula, tá? Mas massa, isso é para ver, tá? Isso, na verdade, se você observar, pode procurar questões de sucessões, você vai responder várias coisas que a gente está comentando, tá? Então, na verdade, isso é focado para ver. É claro que serve para concurso público, o tema é o mesmo, tá? Mas assim, eu tomo por base, eu parto das questões que já apareceram na OAB, então eu tento dar uma explicação um pouquinho mais abrangente, mas o foco sempre é realmente a OAB, beleza? Uma próxima transmissão de sucessões, eu vou falar sobre testamento. Olha só, testamento só funciona no papel, ele não é prático entre nós. Ninguém usa testamento porque o testamento... por nada, Robson, obrigado eu por estar aqui pela sua presença. O testamento, lembra que a gente vai morrer, então ninguém gosta de fazer testamento porque você está declarando, eu sei que vou morrer. Mas para efeito de prova de concurso público OAB, ele é bastante cobrado. Na prática, é muito rara uma sucessão testamentária, né? E isso, claro que consta, sucessão testamentária legítima, sem dúvida. Pouca gente faz sucessão testamentária, mas em concurso público ele sempre aparece. Na OAB também, tá? Se você for lá, do que a gente comentou aqui, várias... que legal, gravei umas aulas para o Liege. Se você procurar... nas provas da OAB, que já constaram da prova, sempre vai aparecer uma outra questão de sucessões, essa parte que a gente viu agora, tá? Legal, Gomes, seja bem-vindo ao time azul, tá? Seja bem-vindo ao nosso universo azul e branco. Mas, gente, olha só, eu sempre, aproveitando, eu sempre coloco um roteiro disponível, né? Se não houver testamento, ou se o testamento tiver uma dessas falhas que a gente comentou, sim, né? Havendo testamento, ela pode ser mista, né? Legítima e testamentária. Direito das coisas, na verdade, Priscila, direito das coisas é a parte mais cobrada no exame da OAB, né? Não sei se é disso que você está falando, mas só que é muito espalhado. Se o usufruto que você fala é isso, né? Nesse sentido, é a parte mais cobrada, mas é muito vasto, né? Em relação à sucessão, o usufruto é usado com relação àquela pessoa que quer distribuir bens em vida, né? O pai e a mãe,
entrega logo os bens para os filhos e ele reserva para si o usufruto, até porque se não fizer isso é nula, né? A doação de todos os bens sem resguardar o suficiente para si, ela é nula, tá lá no Código Civil, artigo 547, 49, acho que é 47, tá? Mas a gente vai falar disso numa outra oportunidade, falar sobre doação, que é um contrato bom para ser cobrado em prova, doação e compra e venda. A gente, olha, eu sempre coloco no Instagram, no Face e no Twitter um roteiro do que eu vou falar aqui, nem que seja um roteiro, um resumozinho para o amigo poder acompanhar de modo mais fácil. Eu vou começar a fazer, voltado para o AB, o seguinte: eu vou colocar 2 ou 3 questões sobre determinado tema e vou tratar dessas questões, tá? Comentando as questões, mais assim, não só dando resposta, comentando os itens, né? Os itens cada alternativa, por que está certo, por que está errado, para que acompanhar o AB, eu acho que fica um pouco mais fácil, tá? Olha lá, alguém comentou aí, pode expor, o código menciona que é nula a doação, essa questão de doar uma reserva para si, é nula a doação de todos os bens, sem reservar para si o suficiente para a sobrevivência, uma renda, pode ser usufruto, pode ser o aluguel que vai ser pago, enfim, reservando o que dê para ver, tranquilo, pode entregar todos os bens em vida. Não reservando, a doação como um todo é nula, tá? Ela não é nula só na parte que seria necessário para o cara sobreviver, ela é nula como um todo, ao contrário da doação que invade a parte legítima, que eu falei em relação ao testamento. O testamento só pode ir até 50%, a doação também. Se a doação passa de 50%, neste caso ela apenas será reduzida, ela vale até 50%, ela só não vale em relação ao excesso. Beleza? Meus amigos, agradeço demais pela companhia de vocês numa sexta-feira à noite, muito obrigado mesmo, tá? Deus abençoe vocês também. Beleza, Marco, valeu, Claudinha, obrigado. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta. Valeu, Lara, grande abraço. Olha, se você não viu do início, você que vai fazer o AB, Laura, revise, porque isso aqui aparece na prova da OAB, tá? Renata, boa noite. Egiel, boa noite. Opa, que legal. Fico satisfeito. Alguém que não é da área ter gostado. Muito legal. Bom descanso a vocês também, tá? Muito obrigado. Valeu, Alexandre. Grande abraço. 2 Alexandres. Rafaela, tá chegando agora, eu tô saindo. Despenca no OAB, cai num. Valeu, Jocil. Tá, vou olhar assim, Jocil. Valeu, tá? Gente, olha, boa noite a todos. Mais uma vez, grande abraço. Boa sexta-feira. Vamos descansar para quem trabalha amanhã, como é meu caso.